It is my hope that you go somewhere to meet your maker of whatever it is. Hope your maker sends you directly to hell to burn for the rest of your eternity. I am broken. I am broken. I hope your ever-breathing moment here on earth is miserable, and you repent for your sins, Nicholas, and burn in hell. But what we've been told here is that 17 lives are worth nothing if you can make enough excuses for your actions. 14 de fevereiro de 2018. Enquanto milhões de pessoas comemoravam o Dia dos Namorados, uma comunidade conhecida pela tranquilidade viveria um dos episódios mais traumáticos da história dos Estados Unidos. Em poucos minutos, uma escola pública da cidade de Parkland se transformou no cenário de um ataque que deixaria marcas permanentes em centenas de famílias. Nicholas J. Cruz nasceu em 24 de setembro de 1998, no sul da Flórida. Pouco depois do nascimento, foi adotado por Linda Cruz e Roger Cruz, um casal que desejava formar uma família. Durante a infância, ele viveu em diferentes cidades do condado de Broward, região localizada ao norte de Miami. À primeira vista, levava uma vida semelhante de muitas outras crianças americanas. Porém, desde os primeiros anos, começaram a surgir dificuldades que exigiam acompanhamento constante. Ainda pequeno, Nicholas passou por avaliações médicas e educacionais devido à dificuldade de aprendizagem, problemas de comportamento e impulsividade. Ao longo da infância, recebeu acompanhamento especializado e participou de programas de educação especial. Documentos apresentados anos depois, durante o julgamento, indicam que seu histórico clínico incluía diagnóstico como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, além de outros transtornos comportamentais e neurodesenvolvimento que exigiam um tratamento contínuo. Esses diagnósticos, por si só, não explicam atos de violência. Durante o processo judicial, especialistas enfatizaram que milhões de pessoas convivem com essas condições sem jamais cometer crimes. Ainda assim, compreender esse histórico foi considerado importante para analisar o contexto da vida de Nicholas Cruz. Além dos problemas escolares, outros problemas começaram a surgir. Em suas redes sociais, Nicholas publicava fotografias exibindo facas, armas de pressão e, posteriormente, armas de fogo. Amigos relataram que esse assunto fazia parte frequente das suas conversas e que ele demonstrava grande entusiasmo por equipamentos militares. Durante a investigação, autoridades também analisaram diversas postagens feitas por ele na internet. Algumas delas continham mensagens agressivas e comentários que, após o ataque, passaram a ser vistos como importantes sinais de alerta que não receberam a devida atenção. Alright, here's the plan. I'm gonna go take Uber in the afternoon before 2:40. From there I'll go onto school campus, walk up the stairs, unload my bags, and get my AR and shoot people down at the main courtyard. I'll wait, and people will die. Em novembro de 2017, poucos meses antes do ataque, Nicholas sofreu uma perda significativa. Sua mãe adotiva Linda Cruz morreu em decorrência de complicações causadas por pneumonia. A partir daquele momento, ele passou a viver temporariamente na casa de amigos da família. Pessoas que conviveram com ele naquele período relataram que parecia emocionalmente abalado, embora continuasse demonstrando interesse intenso por armas e mantendo comportamentos considerados preocupantes. Today is the day that it all begins. The day of my massacre shall begin. All the kids in school will in fear and hide. From the wrath of my power they will know who I am. I am nothing, I am no one. My life is nothing and meaningless. Everything that I hold dear I let go beyond your half. Every day I see the world ending another day. I live a lone life, live in seclusion and solitude. I hate everyone and everything. With the power of my AR, you will all know who I am. I had enough of being told what to do and when to do. I had enough of being telling me that I'm an idiot and a dumbass. But in real life, you're all the dumbass. You're all stupid and brainwashed by these fucking political government programs. You will all see, you will all know who my name is. My love for you, Angie, will never go away. I hope to see you in the afterlife. When one day or another, you will end and we'll all die.
Poucas semanas antes do ataque, uma denúncia enviada ao FBI alertava para comentários violentos feitos por Nicholas Cruz, seu acesso a armas e o temor de que pudesse cometer um atentado. He put the gun in the head of his brother before, so it's not the first time. And he did that to his mom. It's not the first time he put a gun in somebody's head. Essas informações chegaram às autoridades federais, mas não resultaram em uma ação que impedisse os acontecimentos de 14 de fevereiro de 2018. Na próxima parte, vamos reconstruir minuto a minuto como ocorreu o ataque a Marjory Stoneman Douglas High School, com base nas investigações oficiais e nas imagens de segurança divulgadas posteriormente. Era pouco depois das 2 da tarde de fevereiro de 2018. Enquanto centenas de estudantes assistiam às últimas aulas do dia, Nicholas Cruz chegou à escola. Utilizando um serviço de transporte por aplicativo, carregando uma bolsa onde transportava um rifle semiautomático, adquirido legalmente cerca de 1 ano antes. Ele caminhou em direção ao prédio 12, um dos edifícios utilizados para salas de aula. As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram que naquele momento nada chamava a atenção de quem passava pelo local. E em poucos minutos, porém, a rotina da escola seria interrompida de forma irreversível. Hello. My name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people. With an AR-15 and a couple tracer rounds, I think I could get done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's gonna be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Pew, 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 pew. Yeah. Can't wait. Durante os primeiros momentos, o alarme de incêndio foi acionado, levando muitos estudantes e professores a acreditar que se tratava de uma evacuação normal. A confusão aumentou rapidamente. Algumas salas permaneceram fechadas por iniciativa dos professores. Outros ainda tinham estudantes nos corredores quando os disparos começaram. Nos minutos seguintes, Cruz percorreu diferentes áreas do prédio enquanto efetuava disparos. A sequência dos acontecimentos foi posteriormente reconstruída por investigadores utilizando imagens de câmeras de segurança, testemunhas e análises periciais. Enquanto equipes de emergência eram acionadas, professores tentavam proteger seus alunos, fechando portas, apagando as luzes e improvisando barricadas dentro das salas de aula. Outros orientavam os estudantes a permanecer em silêncio ou a procurar rotas seguras de fuga. Em meio ao caos, diversos profissionais colocaram a própria segurança em risco para ajudar crianças e adolescentes a escapar. Ao final do ataque, 17 pessoas haviam perdido a vida, 14 estudantes e 3 funcionários da escola. Outros 17 ficaram feridos. O impacto emocional daquele dia atingiria não apenas as vítimas diretas, mas toda a comunidade de Parkland. Após interromper os disparos, Nicholas Cruz abandonou o rifle dentro da escola e deixou o prédio misturado aos estudantes que corriam para fugir do perigo. As imagens de segurança registraram o momento em que ele caminhava claramente junto aos sobreviventes, aproveitando a confusão para deixar o campus sem despertar suspeitas imediatas. Depois de deixar a escola, Nicholas Cruz caminhou por estabelecimentos próximos ao campus. Primeiro, entrou no supermercado e em seguida foi até um restaurante fast food, onde encontrou um ex-colega da Marjory Stoneman. Segundo os registros da investigação e os depoimentos prestados posteriormente, os dois conversaram por alguns minutos como se fosse um encontro casual. Durante essa breve interação também estava presente o irmão de uma das estudantes que havia sido morta no ataque. Sem saber que conversava com o responsável pelos acontecimentos que ainda mobilizavam dezenas de equipes de emergência. Enquanto policiais cercavam a escola e familiares buscavam desesperadamente informações sobre seus filhos, Cruz deixou o restaurante e continuou caminhando pela região. Pouco tempo depois, seria localizado e preso por um policial de Coral Springs. What's going on? What's going on today, bro? The demons, man. Demons? Voices. Yeah, no problem. Voices. Voices and demons? Where's the voices? What the Where What happened? Shut up. Just be quiet, man. Shut up. Durante a sua prisão, um detalhe chamou a atenção dos policiais. Nicholas Cruz fazia comentários desconexos sobre vozes e demônios. Naquele momento, ninguém sabia se aquelas falas refletiam seu estado mental ou se teriam algum peso na investigação. A resposta começaria a surgir poucas horas depois dentro da sala de interrogatório. Okay. I mean, look. Everybody. It's me and then my bad side. I understand. Everybody's got a quote good and bad side. There's people. No, it's a voice. The voice isn't here, and that is me. It's just regular me. Just trying to be a good person.
Okay. But obviously, again, when you say it's a voice, it's you. It's all you. The voice is you as well. Até aqui, Nicholas Cruz interpretava as próprias ações. Em vez de oferecer uma explicação objetiva para o ataque, ele recorria a uma narrativa centrada em um conflito interno, descrevendo sua personalidade como dividida. Para os investigadores, mais importante do que aceitar essas declarações era compreender se elas eram compatíveis com as evidências já reunidas. A partir daquele momento, cada palavra seria confrontada com registros, imagens e provas materiais obtidas durante a investigação. Alright, you go to the hospital, the doctors clear you. And you're talking about demons. What are the demons? The voices. Well, tell me about it. What are the voices about? It's another voice, the evil side. Okay. And how long has that voice been going on? Years. Okay. When did it start, you think? When your mom passed? It started worse when my mom passed. Okay. Did it start how many years before your mom passed, do you think? When my father died. Okay. Did you ever tell anybody about the voice? Never? And what does the voice say to you? Well, what does it tell you to do? Burn, kill, destroy. À medida que a conversa avançava, chamava atenção a naturalidade com que Nicholas Cruz descrevia aquilo que dizia acontecer dentro da própria mente. Em nenhum momento ele demonstrava surpresa ou hesitação ao falar sobre o assunto, como se aquela narrativa já estivesse completamente incorporada ao seu discurso. Era um contraste que só aumentava o mistério em torno de suas verdadeiras motivações. But obviously, again, when you say it's a voice, it's you. It's all you. The voice is you as well. Yeah. The voice didn't force you to do anything, right? No, the voice it's two voices. Uh-huh. There's one half that's the good and then the bad. Yeah. All right. Now, 3 years ago when you went to Douglas, and obviously you stopped going there. Why'd you stop going there? My depression worsened. Your depression worsened, and what was going on? Did you just stop school on your own, or did some incident happen where? Yes, some incident. Well, what was the incident that happened? Fought a kid. You fought a kid? You remember the kid's name? Ao trazer a escola para a conversa, Nicholas começa a construir uma explicação baseada em conflitos pessoais e no agravamento do seu estado emocional. Cada episódio citado revela como ele enxergava a própria história e quais acontecimentos ele considerava importantes para explicar sua mudança de comportamento antes do ataque. And did you guys both get in trouble for the fight, or? Yeah. Okay. Well, what did they do? Suspend you? They suspended me. Okay. And what happened from there? After you got suspended, you go back to school? Yeah. Okay. What happened? Why'd you stop going there then? Felt embarrassed. You felt embarrassed because you got suspended, or you felt embarrassed because of why? Because of the fight. Okay. Well, what was embarrassing about the fight? What were you guys fighting over? Girl. A girl? Well, what was embarrassing about it? The better of you? Was that what was embarrassing, or you just you got the better of you? Okay. Now you said you didn't have a lot of friends where you were at school. Who was the girl? What was her name? Ao explicar o motivo daquela briga, Nicholas revela que o que mais marcou não foi apenas o confronto, mas a forma como ele se sentiu após o episódio. A derrota e a exposição diante dos colegas parece ter sido interpretadas por ele como uma humilhação pessoal. O detalhe que chama atenção é como ele associa esse acontecimento a uma mudança na maneira como passou a enxergar a si mesmo e o ambiente ao seu redor. Was she his girlfriend? Your girlfriend? My girlfriend. Your girlfriend? So what were you guys fighting over? Talking. That he was talking to your girlfriend? Okay. So if the Xanax helps you get the demons away. Marijuana does it better. Marijuana does better? When was the last time you smoked marijuana? Last week. Last week? If you're making $1,200 a week, why didn't you smoke marijuana every day to get rid of the demon? Illegal. It's illegal? Yeah. And it's illegal. It was illegal whether you do it once a week or once every 5 minutes. So why didn't you choose to get rid of the demon by doing it? Anytime you heard the demon, just light up a blunt. A partir daqui, o foco passa a ser a relação entre as declarações de Nicholas e o comportamento dele no dia a dia. O investigador tenta identificar uma lógica, se existia algo capaz de interromper esses episódios, porque ele não buscava essa alternativa sempre que eles apareciam.
Essa diferença entre o relato e as atitudes dele se torna um dos pontos mais analisados durante a conversa. You sure you didn't like the demon voice? You sure? Sure. Then why didn't you go to a doctor to get rid of it? I was afraid. I'm just afraid. Why, well, forget that for a second. Let me ask you another crazy question. Okay. If was the demon there that night? Beat you up on campus? Uh-huh. Was the demon there that day when he beat you up on campus? Yes. He told me to go up to him. Okay, so who did he beat up? You or the demon? Me. Okay, so why didn't the demon do something to stop it? I didn't do it. Huh? Why didn't it? I don't know. That's a good question, because the demon's telling you to do all these bad things. Why couldn't the demon get you mad enough to get the best that Ao trazer uma situação antiga da escola, o policial coloca em contraste a explicação de Nicholas e o resultado real daquele episódio. A pergunta busca entender se aquela suposta influência tinha controle sobre suas atitudes ou se existia uma diferença entre o que ele sentia e aquilo que ele escolhia fazer. A resposta dele mostra uma tentativa de atribuir significados aos acontecimentos passados, enquanto as perguntas avançam para compreender como ele enxergava suas próprias ações. I don't know. I can't figure it out either, because I don't think the demon exists. Can I think? I don't think it exists. No, like. Can I think that go ahead, bud. Am I able to, like, think to myself about it? Yeah, sure. Hey, you can think all you want. No, I'm just thinking about the demon. All right. Well, you want me? I'll leave you to think for a while, and then I'll come back and talk to you. I personally, I think you're using the demon as an excuse. I'm not. I promise. You could have stopped the demon by getting a prescription for marijuana. You could have stopped the demon by getting a prescription for Xanax. You could have stopped the demon anytime you want. You didn't want to stop the demon. No, that's not true. You didn't. You could have. Okay, now you're just acting like that because. No. Okay, well, relax. You're just acting like that because I'm making sense. Calm down. I'm making sense, and you don't like when it makes sense. No. A mudança mais evidente acontece agora na postura de Nicholas. Enquanto suas explicações são questionadas, ele começa a demonstrar sinais físicos de tensão, com movimentos constantes e dificuldades para se manter tranquilo. Independentemente da interpretação, aquele momento revela uma ruptura no controle emocional que vinha mantendo durante a conversa. No, I don't. Why did you stop it then? I don't like the demon. 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 That's if the demon even exists. Can I get an attorney or something? You want what? An attorney? Yeah. Did the demon or the voice just tell you to get an attorney? Okay. All right. Well, you tell the voice that don't hit yourself in the head, because the attorney the demon just requested. I will stop talking to you. I'm scared. You're scared of what? I'm scared. Why the fuck wouldn't he protect me? What? Why wouldn't he protect me, man? I don't know. All right. Well, just relax. You're done talking to me. All right. Yeah. Okay. Calm down. O fim da conversa deixa uma imagem marcante. Nicholas passa de uma postura mais explicativa para um estado visível de agitação. Suas palavras e suas reações físicas passam a ser analisadas separadamente, enquanto o caso seguiria para uma nova fase, onde cada detalhe seria apresentado diante de um júri das famílias da vítima. I am very sorry for what I did, and I have to live with it every day. And that if I were to get a second chance, I will do everything in my power to try to help others. And I am doing this for you, and I do not care if you do not believe me. And I love you, and I know you don't believe me, but I have to live with this every day. And it brings me nightmares, and I can't live with myself sometimes, but I try to push through because I know that's what you guys would want me to do. I hate drugs, and I believe this country would do better if everyone would stop smoking marijuana and doing all these drugs and causing racism and violence out in the streets. I'm sorry, and I can't even watch TV anymore. And I'm trying my best to maintain my composure, and I just want you to know I'm really sorry. And I hope you give me a chance to try to help others. If I believe it's your decision to decide where I go and whether I live or die. Not the jury's. I believe it's your decision. I'm sorry.
Diante das famílias das vítimas, Nicholas tentou transmitir uma imagem diferente daquela apresentada nos meses anteriores ao julgamento. Suas palavras misturam pedido de perdão, culpa, sofrimento pessoal e a tentativa de mostrar que ainda poderia ter algum propósito no futuro. Ao mesmo tempo, a declaração também revela uma preocupação com o próprio destino, já que ele reconhece que aquela decisão definiria se passaria o resto da vida na prisão ou se receberia a pena máxima permitida pela lei. Para os familiares, aquele momento carregava um peso muito maior do que as palavras ditas no tribunal. Eles não estavam apenas ouvindo um pedido de desculpas, mas confrontando a pessoa responsável por uma perda que mudou suas vidas para sempre. A partir dali, caberia ao júri decidir uma das questões mais difíceis daquele processo. Qual seria a punição adequada para os atos cometidos? The murder in the first degree of Luke Hoyer, the court imposes a sentence of life in prison without the possibility of parole. A decisão da juíza significa que ele passará o restante da vida na prisão condenado por 17 acusações de homicídio e 17 acusações de tentativa de homicídio. O caso Parkland terminou no tribunal, mas as consequências daquela tarde de fevereiro continuam presentes para as famílias das vítimas e para toda uma comunidade que ainda tenta lidar com a perda. A condenação também abriu um dos debates mais difíceis dos sistemas de justiça. Diante de uma tragédia com tantas vítimas, a punição adequada deveria ser a pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de saída? Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que a decisão tomada pela Justiça da Flórida foi a correta? A pena de morte deveria ter sido aplicada ou a prisão perpétua foi uma sentença adequada? Deixe seu comentário aqui porque sua opinião faz parte dessa discussão. E se você acompanha histórias reais analisadas com responsabilidade e informação, inscreva-se no DS Arquivo Sombrio TV. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E obrigado por assistir. Nos vemos no próximo caso. Até mais.